Muito boa noite a todos, né? E que as bênçãos de paz de nosso Mestre e amado Jesus estejam no coração de todos nós, né? Trazendo-nos aquela serenidade que nós tanto procuramos e que tantos necessitamos nesses dias turbulentos dos quais estamos vivendo atualmente. Meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina que Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele nos outorgou 10 leis conhecidas como as leis divinas ou naturais, como queiram, não é? Então, eu me propus a falar um pouquinho sobre uma dessas leis, não é? Então, minha proposta para esta noite é conversarmos assim um pouco, trocarmos umas ideias sobre a lei de liberdade e de pensamento, de consciência, não é? Essa lei ocupa a 9ª posição na escala do Livro dos Espíritos. E nós vamos trabalhar 2 dos seus subtítulos, que são liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós precisamos entender, não é? O que é liberdade. O que nós entendemos por liberdade? Qual é o conceito que nós temos sobre a liberdade? Por exemplo, nós temos liberdade total, nós temos liberdade parcial, ou seria a nossa liberdade uma liberdade ilimitada? Pois bem, é da natureza do espírito encarnado a necessidade de se libertar, não é? E como a liberdade é absoluta não existe, a criatura vive situações em que ela precisa obedecer. Então, na raiz dessa obediência, por imposição, residem as primeiras sementes da rebeldia. E com a sua rebeldia, o homem quebra a harmonia entre a sua consciência e a sua criação. Esta harmonia, ela só será restabelecida pelo conhecimento e pela compreensão e observância da lei divina ou natural. A liberdade, ela é uma faculdade que todos nós temos, não é? E que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Ou seja, é o poder de exercer livremente a sua vontade. Então, desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, ele tem o direito de fazer tudo quanto ele achar conveniente ou necessário à sua conservação e também ao desenvolvimento de sua vida. Mas a nossa liberdade é absoluta. Bom, os espíritos dizem que somente se o homem vivesse como um eremita no deserto, é que ele desfrutaria de uma liberdade absoluta. Pois bem, então nós vemos que a nossa liberdade não é absoluta e nem poderia sê-lo pela simples razão de que, convivendo em sociedade como nós vivemos, o homem tem o dever de respeitar em cada um dos seus semelhantes o mesmo direito. Tem, portanto, o homem a liberdade relativa, porque o limite da manifestação individual se encerra quando começa a liberdade do outro. E o Livro dos Espíritos retrata isso muito bem. Na pergunta 825, onde Kardec questiona, não é? Há posição no mundo em que o homem possa ter a liberdade absoluta? E categoricamente eles respondem, não. Porque vós todos tendes necessidade uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Repetindo, não existe, portanto, liberdade absoluta. Nós podemos ver isso também
bem no Livro dos Espíritos, na pergunta 826, onde Kardec questiona os espíritos mais uma vez. Em que condições o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem que somente na condição de eremita, no deserto. Porque, desde que haja dois homens juntos, há direitos a serem respeitados. E, consequentemente, nenhum deles tem a liberdade absoluta. E os espíritos ainda nos dizem mais, eles vão mais longe ainda. Para haver progresso, o homem precisa se interagir com os seus semelhantes. E nós entendemos que precisamos, é claro, um dos outros para sobreviver. E essa dependência não nos tira o direito de sermos donos de nós mesmos. O ser humano, muitas vezes, ele prega uma coisa, mas na verdade ele pratica outra. E ainda exige do outro um determinado comportamento que ele mesmo não pratica. Então, a compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos nos interagir. E que todos têm direitos recíprocos e que precisam ser respeitados. Uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao nosso semelhante, em decorrência dos nossos atos, não ficará impune perante a lei de Deus. Tenho a certeza que nós pagaremos por isso, e pagaremos até o último ceito, como disse Jesus. E por esta razão, o ensinamento de Jesus, quando ele nos pediu que não fizéssemos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, não é? Ensinamento este que ficou conhecido como regra de ouro, onde todos os deveres humanos se encerram nestes dois preceitos: resignação à vontade do Criador e caridade para com os nossos semelhantes. Então, esta regra estabelece o limite da nossa liberdade e nos orienta em como viver em sociedade conforme direitos e deveres que nos cabem. Então, a lei de liberdade, ela é bem compreendida quando aprendemos a fazer a relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. E como nós sabemos, a liberdade de pensar, ela é plena no ser humano. Ela é a única lei que consideramos como sendo absoluta. Enquanto que a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E a liberdade é ilimitada? Bom, os espíritos dizem que é pelo pensamento que o homem goza de ilimitada liberdade. Por quê? Pode-se deter o impulso do pensamento. Não se pode anulá-lo. Então, a liberdade de pensamento é condição básica para que o espírito se sinta livre. Mas lembrando de que, perante a lei divina, o homem é responsável pelo que pensa e pelo que faz do seu pensamento. Então, sendo assim, a liberdade só é bem compreendida quando aprendemos a perceber a relação que existe entre liberdade de pensar, que é ilimitada, e a liberdade de consciência, que é restrita. O que justifica a pergunta 834 de Kardec, quando ele questiona os espíritos, né? O homem é responsável por seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. E somente Deus pode conhecê-lo, absolvendo ou condenando segundo a sua justiça. Para a gente entender um pouquinho melhor o pensamento, primeiro precisamos entender o que é o pensamento e o que é
a vontade. Ernesto Possano, no livro Pensamento e Vontade, ele informa-nos que quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas o órgão, a ferramenta usada para tal. Então, a função do nosso pensamento é formar uma espécie de envelope energético em torno de nós, causando sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor dos nossos pensamentos. E mesmo que estejamos direcionando a outros, o primeiro a receber é o próprio emissor. Se estivermos pensando mal do nosso próximo, querendo o seu mal, é mais ou menos como se estivéssemos tomando veneno e quiséssemos que o outro, não é, morresse. Lembremos que nós não tomamos aquilo que pensamos. E através de um pensamento constante, um ideal fica impresso em nosso coração. Então, aquilo que pensamos e cultivamos modelam a nossa natureza, podendo tornar-se realidade. O que é a consciência? A consciência é a compreensão de si mesmo, é aquilo que possibilita a reação ao mundo que o cerca. É um dos atributos da consciência, é a senciência, que é a capacidade de sentir medo, de sentir alegria, dor ou afeto. E por ser a liberdade de consciência, consequência da liberdade de pensar, a consciência, neste contexto, representa, conforme nos esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento íntimo, não é? Que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Portanto, a consciência não é simplesmente uma percepção ou uma intuição, mas sim é um atributo do indivíduo que permite que ele possa investigar-se, que ele possa conhecer-se e, consequentemente, escolher o melhor caminho que deve trilhar. E tem-se como claro que Deus se manifesta no homem através da consciência. Quanto mais consciente é o homem, mais próximo ele está de Deus. Ela não é somente a faculdade de perceber, mas também é o sentimento que nós temos de viver, de agir, de pensar e de querer. E é ela que diferencia o homem dos animais. Assim como já foi dito aqui, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do espírito. Nós, todos nós, já vivemos épocas em que a consciência não era assim sinônimo de pessoas de bem. Exemplo disso são os anos que antecedem a 1888, quando nós vivíamos a escravidão, não é? Então, a era da escravidão não deixava de ser um abuso de manifestação da consciência. Ou seja, a restrição da liberdade de ir, de vir, de agir e de pensar do ser. A escravidão, independente das formas em que ela se manifeste, ela é e sempre será contrária às leis de Deus, porque é um abuso da força, mesmo quando faz parte dos costumes, da cultura de determinados povos. A escravidão de antigamente, reprovável em todos os sentidos, ela dá agora lugar à escravização moderna do homem pelo homem, do homem pela máquina, do
o homem pela economia e também pela política e tantas outras coisas mais. Mas todo aquele que tira proveito do outro, usando-o egoisticamente para atingir os seus próprios fins, transgride a lei de liberdade, incorrendo numa forma de escravização. A desigualdade natural das aptidões, ela tem servido como desculpa para o domínio dos fracos pelos fortes, quando, na verdade, cumpriria a estes fornecerem os meios, fornecerem os recursos para aqueles que são mais fracos e querem crescer. E isso se dá não apenas no palco individual, mas se dá também no palco empresarial, entre os povos, entre nações. Cada ser, individual ou coletivamente falando, tem o direito de ser senhor de si próprio, sendo contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. Mas, à medida que os espíritos evoluem, não é? A consciência do bem e do mal vai ficando cada vez mais bem esclarecida e definida neles. Já a consciência não esclarecida, ela pode alimentar ideias malsãs, pode gerar e provocar ações imorais e abusivas, resultando em sofrimento e desarmonia para si e para o seu próximo. Então, na questão 830 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: quando a escravidão faz parte da cultura e do costume de um povo, os que a praticam são condenáveis? E eles responderam que a escravidão humana é um mal, e o mal é sempre o mal. No entanto, a responsabilidade pelo mal é relativa aos meios que se tem para compreendê-lo, porque os que tiram proveitos da prática da escravidão é sempre culpada por uma violação da lei da natureza. Mas, quando a escravidão faz parte dos costumes de certos povos, o homem pode usufruir dela com boa intenção. São como que algo que lhe parece natural. Porém, quando sua consciência está mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida já pela luz do cristianismo, ele começa a enxergar o escravo como um semelhante seu perante Deus. E aí, ele não tem mais desculpas. E nós podemos observar isso nos livros de história do Brasil, não é? Por volta do ano de pouco antes de 1888, quando existiam os senhores de engenhos da canas-de-açúcar, muitos deles não maltratavam os seus escravos da forma de que outros tantos fazendeiros o faziam. Não com tanta violência. Eles já começavam a enxergar os escravos como seus semelhantes perante Deus. Suas consciências já começavam a ficar mais esclarecidas pela luz do cristianismo. E eles passavam, então, a tratar os seus escravos, não mais como escravos, mas sim como seus empregados. Então, meus irmãos, vocês já observaram que grande parte da população humana, na sua trajetória evolutiva, e presenciando tantas crenças, tantas seitas, religiões e outras doutrinas sendo criadas por todo o mundo, ela acaba ficando preocupada, não é? Acaba ficando indecisa, sem saber qual delas teria a pretensão de ser a verdadeira doutrina de Cristo.
Entretanto, Kardec, também preocupado com essa situação, ele questiona os espíritos da codificação na pergunta 842 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão de verdade? E por quais indícios poderemos reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? E os espíritos responderam que será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Ou seja, pela prática da lei do amor e da caridade na sua maior pureza, a aplicação mais ampla. A esse sinal reconhecereis quando a doutrina é boa. Pois toda doutrina que tiver, por efeito, semear a desunião e estabelecer uma separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e nociva. E vemos ainda que Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele assevera que, quanto mais aprendemos a nos conhecer, mais responsabilidade adquirimos. E nós sabemos que podemos nos controlar e que podemos nos desvencilhar dos velhos hábitos ou vícios, todos decorrentes do egoísmo. E ainda nos alerta aqui, para que nós sermos livres do egoísmo, que traz consigo os vícios da inveja, do orgulho, da ambição, da vaidade, do mentir, é necessário vontade, é necessário esforço. Somente assim nós nos libertaremos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo as sensações dos instintos maldosos pela razão. Porque o ser humano, ele é composto de diversos sentimentos, tanto os bons quanto os maus, sendo que os mais presentes deles é o egoísmo, gerador de inúmeros conflitos, que trazem problemas para as pessoas e até para as nações inteiras. E controlar o egoísmo não é tarefa fácil. Por isso, nós temos que repensar as nossas atitudes durante o nosso dia, para não acarretar em desavenças e nem o peso da consciência diante das nossas falhas. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de plantar o que nós queremos, não é? Nós podemos plantar o que quiser. Porém, a justiça nos indica que devemos colher exatamente o que nós plantamos. Por quê? Porque nenhum vento sopra a favor daqueles que não sabem para onde ir. O livre-arbítrio é a faculdade que o homem tem de determinar a sua própria conduta, porque, sendo ele livre para agir num ou noutro sentido, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Ele é condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos individuais devem ser respeitados pelas regras da sociedade. O livre-arbítrio é nosso atributo mais importante, porque ele é o definidor do nosso karma e das nossas provas. Ele possibilita atos maravilhosos, mas também possibilita atos horrendos, não é? De acordo com os nossos impulsos ou consciência. Nosso único impeditivo de sairmos por aí fazendo bagunça, não é? Quando
maltratando e até matando pessoas, é a nossa moral, é a nossa consciência, é a nossa ética. A gente observa que quando algum crime chocante acontece, muitas pessoas exclamam: onde estava Deus que não viu isso? Porém, meus irmãos, entendemos que Deus realmente não tem participação ativa ou passiva em crimes ou salvamento. A responsabilidade é, em tese, totalmente do ser humano em questão. Ele escolhe praticar crimes e levar consigo mais uma provação adiante por várias encarnações. É a lei de causa e efeito, não é? Ou justiça divina atuando. Por quê? Porque a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar, desta ou daquela forma para sofrer. E, em escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência da posição em que vem achar-se colocado, porque, na realidade, nós somos o que fomos, encontrando-se gravadas no nosso perispírito todas as nossas vivências pregressas, a se transmitir através do nosso novo corpo físico. Fatalidade. Mas como um ponto de partida e podendo ser modificada na decorrência do que realizamos de positivo ou de negativo na edificação da nossa proposta reencarnatória. Então vejam, meus irmãos, que seguindo este raciocínio, dada uma causa, o efeito se realiza necessariamente pela passagem do tempo. Porém, através do nosso caráter, da nossa conduta e do nosso merecimento, nós podemos modificar a causa e, simultaneamente, o efeito também será modificado. Existe uma historinha, muito conhecida por todos, quase todas pessoas, pelo menos, a maioria, já leram este livro, já conhecem essa história, que é um clássico exemplo desta afirmativa da doutrina espírita, não é? E que vale a pena ser relembrada. Mesmo aqueles que já o conhecem, vale a pena ser relembrada, porque ela é um exemplo, não é? Ela retrata a história de uma pessoa que perdeu um dedo, não é? Quando, na verdade, ela estava programada para perder o braço todo. E essa história é contada pelo espírito de Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, no capítulo 20, Psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieiro, no qual Hilário descreve o fato de um homem chamado Saturnino Pereira, um exemplo de pessoa, conhecido por todos da região em que ele morava. E na tecelagem na qual ele trabalhava, ele era o companheiro fiel, e na maioria das dificuldades, ele era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando sombras. Por isso mesmo, quando seus colegas de trabalho ouviram com a mão sangrando, ao perder um dedo em uma máquina na qual ele era o operador, seus colegas rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue que corria em bica. O chefe da tecelagem, de imediato, conduziu-o para o hospital. E feitos os procedimentos necessários, não é? O médico informou sorrindo: felizmente, nosso amigo perdeu somente o polegar. Todo o seu braço direito está ferido, mas será reconstituído em pouco tempo.
Os seus amigos e companheiros de serviço, eles não se conformavam, não é, com aquele fato. E eles comentavam entre eles, como é que pode justo Saturnino, pessoa espírita, benévolo para com todos, perder o dedo? O espanto e a indignação eram gerais. Mas também não faltou gente maldosa para comentar e diziam entre si: estão vendo? De que adianta ter uma religião tão bem exercida? O Saturnino é espírita convicto e leva muito a sério o seu ideal. Ele vive para os outros. Por que então esse acontecimento? Assim era a expressão de um colega materialista. Parecia ser realmente um fato que ia de encontro com a justiça divina. E à tarde, não é? Quando Saturnino apareceu na tecelagem, muito pálido e com o braço na tipóia, foi recebido com muito carinho e respeito pelos seus companheiros. Ele agradeceu, sorriu e, resignado, proferiu algumas palavras de agradecimento, né, aos amigos e principalmente a Deus. Contudo, Saturnino estava triste. À noite, em companhia da sua esposa, né, foram então à reunião habitual do centro espírita em que eles frequentavam. Centro pequeno, apenas umas 10, 12 pessoas habituadas ao trato com os sofredores e também ao serviço da prece. E o operário, não é, sentado em sua cadeira, humilde, aguardava o encerramento da reunião, quando Macário, o orientador espiritual da reunião, dirigiu-se a ele e disse-lhe: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado e também não se entregue à tristeza inútil. O nosso Pai não deseja o sofrimento de seus filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela misericórdia do Pai. Você, hoje, demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Você não se lembra, mas quando você se preparava para novamente reencarnar, você programou a presente existência de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que você formulou uma sentença contra você mesmo. Então Macário fez uma pausa e prosseguiu. Numa determinada encarnação passada, você, que na condição de senhorio e dono de engenho, tão somente porque um pobre escravo, enfermo, não teve a condição de obedecer às determinações do trabalho, então você, com suas próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito na moenda da cana-de-açúcar. Passou-se o tempo e você desencarnou. No plano espiritual, Saturnino, por muito tempo, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo da cana avermelhado pelo sangue da sua vítima, cujos gritos de dor encoavam-lhe no coração, torturando-o por muito tempo. Você, ao fazer o seu planejamento reencarnatório, implorou ao Pai uma nova chance, uma chance de reencarnar numa existência humilde, na qual você também viesse a perder no trabalho o seu braço mais sútil. Todavia, você, depois de reencarnado,
desde a sua primeira mocidade, ao conhecer a doutrina dos Espíritos, tem os pés no caminho do bem, no caminho da benevolência para com todos. Você tem trabalhado, esmerando-se no seu dever. Então, regozije-se, meu amigo. Você está pagando com amor o seu compromisso com a justiça divina. Saturnino, de cabeça baixa, derramava grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento, lágrimas de alegria. E na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontualmente ao seu trabalho na tecelagem. O porteiro estranhou a sua presença, né? E o questionou, pois ele sabia que o médico lhe tinha dado atestado por 30 dias. Saturnino lhe respondeu: o senhor está enganado, eu não estou doente, não. Estou apenas acidentado e, graças a Deus, eu ainda posso servir para alguma coisa. Meus irmãos, como é ou são do nosso conhecimento que não existe maldade qualquer, que seja ela que não acarrete inevitável punição. Que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida atual, será noutra. Podemos então, pela bondade do Pai, modificar essa punição através da nossa conduta moral, através do nosso amor, através do nosso trabalho e da nossa benevolência para com todos. E se nós tivermos merecimentos, o efeito será amenizado, como o exemplo de Saturnino, que pela passagem do tempo e pelo seu merecimento conseguiu mudar o efeito de sua causa, perdendo apenas um dedo, quando na verdade ele estava programado para perder o braço todo. Então isso, meus irmãos, é a justiça de Deus trabalhando, é a justiça divina fazendo a sua função. Vemos então que fatal, de verdadeiro, somente o sentido da palavra. Só o momento da nossa morte o é. Pois o momento da nossa morte virá, naturalmente, no tempo e maneira pré-estabelecida, a não ser que o precipitemos pelo uso do nosso livre-arbítrio, não é? Como o suicídio, por exemplo. É evidente que Deus a tudo prevê, mas os acontecimentos não estão a isso condicionados. Deus certamente previu as nossas ações, mas nós não agimos porque Deus previu, mas porque utilizamos do nosso livre-arbítrio. Deus, na majestade da sua postura intemporal, já nos viu no futuro passando por ali. Porém, Ele não nos exime da responsabilidade e nem serve de desculpa para os atos reprováveis, a afirmação de que o indivíduo agiu de maneira equivocada, simplesmente porque estava sob efeito de drogas, como álcool, cocaína, maconha e outras tantas porcarias mais. Isso contradiz o conceito de que já aconteceu o futuro e que nada mais podemos fazer para não mudá-lo. Agora, se usarmos drogas, se nós guiamos o nosso carro a 200 km horário ou atravessamos uma avenida de intenso movimento de veículos com o semáforo fechado, por exemplo, estamos nos expondo e nos sujeitando à fatalidade, sim. Mas, ao fazermos esse ato errôneo, fizemos antes o uso do nosso livre-arbítrio. Portanto, meus irmãos, a doutrina ensina que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova.
Então, a fatalidade é entendida como um produto do nosso livre-arbítrio e consequência natural da lei de causa e efeito, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas e, na maioria das vezes, no plano espiritual, é que podem ser modificadas segundo o nosso livre-arbítrio, não é? Como foi o caso do nosso irmão Saturnino. Ou então, refeitas, em se considerando o benefício que podem resultar para alguém. Então, é por esta razão que os espíritos superiores afirmam que a fatalidade, na verdade, só existe quando há momento em que deveis aparecer ou desaparecer deste mundo. Portanto, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la, ou não. Aí, então, nós voltamos ao início da palestra, onde nós vimos que liberdade significa que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Tudo me é permitido. Porém, nem tudo me convém, não é? Então, para encerrar, no livro A Verdade Responde, de Chico Xavier, ele nos diz que somente a nossa vontade, acima de tudo, é que pode nos movimentar em direção à liberdade de nós mesmos, para um futuro e uma evolução maior. Esta verdade é a que vai nos guiar no nosso aprendizado para o nosso desenvolvimento, para desenvolvermos a nossa consciência, agora com responsabilidade, e assim alcançarmos a liberdade no sentido real da palavra, a liberdade do espírito. E quem sabe, não é? Seguindo estes passos, não é? Poderemos então realizar o mesmo voo de Ícaro, só que agora sabendo exatamente quem somos, por que voamos e para onde queremos ir, com consciência e com responsabilidade. Era isto que eu queria passar para os senhores hoje, para que nós tivéssemos, para que nós refletíssemos um pouco mais sobre tudo aquilo que nós pensamos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas consciências e sobre a liberdade que nós temos de pensar. Porém, nem tudo que pensamos nos é válido, não é? Na maioria das vezes, não. Portanto, reflitamos melhor os nossos pensamentos e as nossas consciências. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. E que tenham todos uma noite de muita serenidade, muita troca de energias positivas, para que podermos amanhecer saudáveis, não é? E com condição de enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.